Direto da redação. A primeira semana de janeiro no Brasil é de tempestade, é de ventania, é de muita chuva, ruas alagadas, o que segue, na verdade, o que já era previsto pelas previsões meteorológicas para este verão. Chuvas intercaladas com muito calor. E nesse período de chuva, algumas cidades são duramente castigadas. E a chegada já de 2026, em Belo Horizonte, as chuvas deixaram 9 mil imóveis sem energia. E também em Guarapari, no Espírito Santo, você vai conferir aqui imagens dramáticas, falta de água e ruas alagadas. Mas nós vamos primeiro aqui a Belo Horizonte para entender o impacto desse temporal nessa primeira semana de janeiro. Vamos agora, você vai entender na reportagem. A força do vento deixou estragos em várias regiões da capital de Minas Gerais. No bairro das Indústrias, na Zona Oeste, uma árvore caiu numa via de grande movimento e bloqueou a rua. O eucalipto atingiu a estrutura de uma empresa. Na mesma região, no bairro Betânia, motoristas se arriscaram, passando entre galhos e o tronco de uma árvore derrubada pela força do vento. Na região do Barreiro, ruas ficaram alagadas. O motorista desse carro ficou preso no meio da enxurrada. Semáforos entraram em alerta e na região da Pampulha a ventania atingiu 50 km por hora. A orientação é para que os moradores evitem as áreas de risco e acionem as autoridades em caso de emergência. Você acompanha essas imagens aí de Belo Horizonte, eu peço aí que a produção volte essas imagens, porque o que você observa aí é muita ventania, muito vento, muita chuva, muita tempestade e a queda da árvore ali sobre um imóvel, a queda de um eucalipto. O eucalipto é um tipo de plantação que nesse momento ele é muito vulnerável a essas tempestades. E ali você vê uma árvore apodrecida. E por que essa árvore ela apodrece? Eu sempre chamei a atenção aqui no programa para isso. Porque essas árvores elas são derrubadas facilmente por tempestades, por ventanias. Porque geralmente são podas realizadas sem qualquer critério técnico. A árvore é um ser vivo. E quando você poda um galho da árvore, você tem que cicatrizar. Não precisa ser um especialista para saber disso. Eu não sei fazer, mas tenho essa informação. Porque especialistas já conversaram comigo e falaram isso. Então você vai observar em muitas cidades, em muitas cidades, árvores que são arborizadas, algumas árvores que elas chegam ao estágio assim, de apodrecimento, de envelhecimento, vai adernando e mostrando que elas são altamente vulneráveis às ventanias, que poderão acontecer o que você está vendo aí nessa imagem. E a imagem que você assiste em Belo Horizonte aí não é muito diferente, ou guardadas as proporções de ruas alagadas, não é muito diferente do que aconteceu na Baixada Litorânea, por exemplo, em Rio das Ostras, que são cidades litorâneas, são cidades que estão à margem de mares. Então são cidades também que elas têm ali o lençol freático também muito sensível, são cidades que são facilmente alagadas, ainda que haja intervenção. Eu observei aqui que o prefeito de Rio das Ostras, o Carlos Augusto, já no ano passado ele pedia auxílio do INEA, no Rio de Janeiro, para desobstruir o canal de Medeiros, que é um canal que ele corta a cidade ali de Rio das Ostras, é um canal artificial. Foi construído na época por produtores para irrigar plantio de arroz, quando a cidade ainda era distrito de Casimiro de Abreu. E tem que estar sempre fazendo a limpeza, porque dá muitas gigogas. Essa é uma planta que surge em função da sujeira, né, do canal. E ainda que haja limpeza permanente, mesmo em período de chuva, você vai se defrontar com ruas alagadas em determinados bairros em Rio das Ostras, porque também são bairros que foram loteados ao longo de décadas de forma incorreta, de forma irregular, em regiões alagadiças. Você não vai encontrar também assim, vai encontrar ruas alagadas. Você vai encontrar ruas alagadas também em outras cidades da região dos lagos aqui, vamos chegar aqui, ruas alagadas em Macaé, que já foi pior, mas hoje muito melhor, porque é um sistema de macro drenagem na cidade que faz com que a água escoe muito rápido. O prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, ele importou máquinas de grande porte do México para fazer essa drenagem de ruas, para movimentar, para retirar água em uma velocidade assim muito grande. Então o problema de alagamentos em alguns bairros de Macaé reduziu assim drasticamente. Foi muito pior, eu já enfrentei alagamentos em Macaé.
Mas nós vamos agora chegando aqui ao sul do Espírito Santo, que também é duramente castigado por chuvas. Vamos especialmente aqui à cidade de Guarapari, que é um balneário que neste período de veraneio, tradicionalmente, sua população, ela flutuante, ela triplica, aumenta muito a população, e você tem dois problemas nesse momento em Guarapari, que é alagamento de ruas e falta de água. E você vai ver morador pegando água em cemitério. Faltou água na rua e foi para dentro do cemitério apanhar água. Você confere aí, pessoal apanhando água dentro do cemitério em Guarapari. Falta de água assim drástica nesse balneário. Um dos principais balneários hoje do Espírito Santo, Guarapari, muito frequentado pela população também do estado do Rio de Janeiro e pela população de Minas Gerais, que geralmente procura Guarapari nesse período de temporada, transfere até residência para Guarapari. É o que você vê. E agora o outro contraste que você vai ver são ruas alagadas em Guarapari. Esse é o resultado. Tem áudio esse vídeo aí? Tem? Põe um áudio aí, por favor. Olha a situação, ó. Olha a situação, olha a situação. Olha aqui, isso é o centro de Guarapari, sabe? Olha o centro de Guarapari como é que tá. Olha a situação disso aqui. E é isso que a gente tem em Guarapari, é esses políticos de Guarapari aí, ó. Aí a Guarapari de vocês. Aqui, ó, como é que tá o restaurante aqui, ó, debaixo d'água. Vocês acham isso certo? Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Cadê a atitude? Cadê? A Guarapari é Guaralixo. Guarapari é Guaralixo. Aí a situação, ó. Olha a situação, olha a situação. Meu Deus. Olha aqui, isso é o centro de Guarapari, sabe? Olha o centro de Guarapari como é que tá. Olha a situação disso aqui. E é isso que a gente tem em Guarapari, é esses políticos de Guarapari aí, ó. Aí a Guarapari de vocês. Aqui, ó, olha só, aqui, aí ó, você veja bem, isso é falta de infraestrutura certo? numa cidade como Guarapari. Uma cidade que recebeu muitos moradores, cresceu muito também, porque é uma cidade que tem uma movimentação, ela está muito bem localizada ali, ela já faz parte até da região quase metropolitana ali de Vitória, que está mais próxima à Vitória, mas faz parte aí do litoral do Espírito Santo. Essa situação aí também situação semelhante atinge Cachoeiro de Itapimirim, que não é uma cidade litorânea, mas está muito próxima às cidades do litoral. Atinge também Marataízes, atinge Guaçuí. E quem tem essas informações aí é o Fernando Guimarães, que está lá em Marataízes. Põe o Fernando aí para falar conosco, acompanhando pelas imagens aí, por favor. Bom dia, meu nobre colega amigo Roberto Barbosa. Aqui no Espírito Santo, na região sul, vamos começar lá da Praia da Costa até Presidente Kennedy. Aí você vem Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapimirim, Marataízes e Kennedy. Chove copiosamente desde domingo e não há motivo nenhum de parar. O homem lá de cima está encharcando, a terra está encharcada. E em Cachoeiro de Itapimirim, o prefeito Teodorico Ferraz, o homem é interminável. Ele saiu de licença para um tratamento, voltou por causa da chuva e ontem estava nas ruas de Cachoeiro e decretou estado de emergência. Em algumas áreas, ele pedindo à população para sair, a Defesa Civil trabalhando direto em Cachoeiro de Itapimirim e lá em cima, em Guaçuí, Alegre, certo? Mimoso do Sul novamente, certo? Quer dizer, o sul do estado, aí litoral, centro e região serrana, o pau está comendo de chuva. Está pocando mesmo, Roberto. O negócio está feio, as pessoas têm que ter muito cuidado e, pior de tudo, além de muita água, falta água nas torneiras em Marataízes, em Itapimirim. A qualidade da água em Presidente Kennedy é, na verdade, uma porcaria, certo? Tem que se comprar muita água mineral para beber. A qualidade da água em Presidente Kennedy é horrível. Mas aqui em Marataízes e Itapimirim está faltando. Se tem um local que a população, que o povo, que o turista não, veranista, que nessa nossa região não temos turista, temos veranista, não deve vir, é para Marataízes e Itaoca e Itaipava.
Você não tem jeito de ir no banheiro porque você não tem água, não tem jeito de tomar banho porque não tem água. E o SAAI fica todo dia jogando. Para mim, quem comanda o SAAI é o prefeito de Itapemirim. Ele é o grande responsável. Ele quis ser prefeito, é prefeito, então casou com a viúva, leva os filhos. E não há investimento nenhum no SAAI, a não ser de salário para meia dúzia lá. Essa é a verdade. Meu amigo, um bom dia para você, um bom dia mesmo, e que Deus, certo, cuida muito de você, Roberto, porque presidente Kennedy, a população precisa muito de você. Um abraço e tome chuva, hein? Valeu, querido. Bom dia para você. O Fernando, só para explicar aqui, o Fernando ele tá falando aí de Cesan e SAAI. Falou SAAI. O SAAI é uma autarquia da prefeitura de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, que é responsável pelo saneamento, pela captação e distribuição de água e tratamento de esgoto, em tese, né, por Itapemirim, e vende esse serviço também para a cidade vizinha ali, que é Marataízes. O que ocorre é que essa autarquia ela terá uma arrecadação esse ano de 2026 de 56 milhões, mas não investe R$1 em captação, em distribuição, tratamento de água e captação e tratamento de esgoto. A cidade não tem rede de esgoto, Itapemirim. E assim também sofre as consequências Marataízes. Porque não investem, é um sugador de dinheiro e torram dinheiro com aluguel de carro-pipa, é uma farra, uma verdadeira farra. E eles estão precarizando o serviço para privatizar, porque querem entregar isso para a Cosan, que é uma autarquia do governo do estado de saneamento, para dali então se fazer. Eles estão correndo contra o tempo, uma pressa de fazer isso tremenda, para daí então fazer a entrega para a iniciativa privada, privatizar o serviço. Para fazer o que o estado do Rio de Janeiro fez e está uma merda. Tá uma verdadeira merda, porque tem merda para tudo quanto é lugar na rua. Não estou sendo deselegante usar esse termo aqui não, porque merda é voz corrente, já está no dicionário, já está no... É voz corrente, todo mundo fala. Então é uma porcaria o serviço. Isso foi denunciado ontem numa entrevista aqui, quem quiser conferir, pelo vereador Paulo Neto de Itapemirim. E o vereador está numa luta grande lá, está brigando contra essa situação, contra a privatização do serviço de água e esgoto, e exigindo investimentos e pedindo levantamento nas contas do SAAI, querendo saber que contrato é esse que paga milhões, 3 milhões de carro-pipa e não investe R$1 no sistema de saneamento, e a estação de tratamento lá e de captação de água está fechada. Então, assim, algo completamente inexplicável. E querem entregar para a iniciativa privada. Alguém vai ganhar dinheiro nessa história. Não é o contribuinte, não é a população, certamente não é. Então, nesse momento aqui, o que se vê aí é um verdadeiro colapso no sistema de saneamento em várias cidades do estado do Espírito Santo, ainda que tenha água em abundância, ainda que os rios estejam transbordando. Então, falta água nas torneiras não é por causa de seca, é por causa de incompetência política, incompetência administrativa. Então, são coisas que realmente não se compreendem.